Fala galera, beleza? O Célio aqui, canal da mecânica. Hoje eu vou passar para vocês uma situação que acontece muito quando você vai alinhar seu carro. Você perde pneu, o carro fica sem estabilidade e muitas vezes é uma coisa simples, é uma coisa que é fácil de resolver, é barato. Só que nem todo mundo está preparado ou nem todo mundo tem a boa vontade de ir lá e resolver o problema. O cliente coloca 2 pneus Michelin e aí perde o pneu. Por quê? Porque o alinhador simplesmente não fez aqui o serviço correto. Vou mostrar para vocês agora. Ó, lado esquerdo aqui com 35 positivo, lado direito com 0,05 negativo, ou seja, o carro andando de lado, essa roda fechada na horizontal e essa aberta na horizontal. As cambagens do carro estão boas, a cambagem da dianteira está um pouquinho acima, mas isso aqui não é o intuito do vídeo. Vamos falar só da parte traseira por hoje. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar após aqui a execução. Todo carro que tiver suspensão individual na traseira tem alinhamento na parte traseira. Não seja aquele eixo rígido, aquela barra de torção aqui, tem alinhamento na traseira. Alguns só a convergência, como é o caso, e outros na cambagem. Nesse caso aqui tem regulagem tanto na cambagem quanto na convergência, que é o alinhamento. Então quando você for alinhar seu carro, tem uma suspensão individual na traseira, a primeira coisa que o alinhador tem que fazer é verificar o alinhamento traseiro. Depois que ele verifica aqui que está tudo certo aqui, que ele vai lá para frente, porque a frente ela é alinhada pela traseira. Outro que acontece muito, também é na mesma família da Toro aí, é o Renegade. Ó, não tem muita diferença de um para o outro, ó. Desgaste que chega na lona, regulagem aí na parte traseira, e muitas vezes perde pneu porque a pessoa simplesmente não faz aqui o ajuste correto do alinhamento. Aí os pneus que estavam nele, ó, essa parte estava por fora, até vocês podem observar pela própria limpeza aqui, né? O lado interno geralmente fica sujo, porque ninguém ia passar nada para limpar o pneu. Ó, um lado aqui, o outro lado, do mesmo jeito. A parte externa, a parte interna. Depois que foi feito o ajuste da traseira, a dianteira mudou completamente. Agora é só concluir aí. E a outra parte que vai afetar drasticamente aí é a questão da estabilidade. Muitas vezes a gente só foca, a gente só coloca nossa atenção no desgaste do pneu porque gera um prejuízo que a gente está vendo. Só que a estabilidade a gente não nota ela no olho, né? A gente só sente ali na hora que você está fazendo uma curva, na hora que você está passando ali numa pista que o seu carro oscila. Então quando você tem ali uma convergência traseira totalmente desalinhada em relação à dianteira, seu carro ele vai apresentar um comportamento totalmente diferente do que aquilo que era para ser, principalmente ao efetuar uma curva. Como assim? Você está fazendo uma curva para a esquerda, por exemplo, em alta velocidade, sei lá, fazendo uma posição aqui 120 km por hora, uma curva aberta, e você está jogando o seu carro para a esquerda. Só que as rodas traseiras, ao invés de elas acompanharem o sentido que a dianteira está indo, elas estão jogando para o lado oposto, porque a convergência traseira está jogando para o lado de fora, está tirando a traseira do carro do traçado correto. É por isso que eu falo muito em relação à convergência, a alinhamento da parte traseira. As 4 rodas precisam estar dentro de um mesmo alinhamento, dentro de uma mesma geometria. Por isso que eu estou aqui reforçando esse elemento para vocês, para quando vocês forem alinhar seus carros, ficarem atentos a esse tipo de ângulo, a esse tipo de grau, para você estar sempre ali com o seu pneu gastando certinho e sempre com o seu carro 100% estável.